de batalha espiritual. E um dos temas assim mais importantes, sutis e atuais para a vida da igreja. Ele vai falar sobre toda a armadura de Deus, e eu confesso que eu estou até um pouco ansioso para chegar nessa parte, mas eu vou me conter porque a gente ainda está vendo algo importante. Então hoje nós vamos ver o lar cristão, filhos e pais, e se der tempo a gente vai entrar no delicado assunto de servos e senhores. Né? Por que é delicado? Porque naquele tempo eles viviam debaixo do jugo do Império Romano, dentro do qual você tinha o sistema de escravidão. Um sistema, né, que não é o mesmo sistema de outros impérios que aconteceram. Escravidão não necessariamente ela teve o mesmo rigor, sabe, em cada lugar onde foi aplicado. Mas, contudo, no período do Império Romano foi uma escravidão pesada, né? Por exemplo, a escravidão, segundo os historiadores, que o povo hebreu viveu no Egito, não foi uma escravidão tão pesada quanto os seres humanos oriundos do continente africano padeceram nas colônias americanas, nas colônias que os ingleses plantaram na região onde nós conhecemos hoje como os Estados Unidos. Aquela escravidão foi muito mais pesada. O povo hebreu ele podia morar, ter a sua própria casa, plantar, colher, sabe, no Egito. Né? Então você tem diferentes graus, né, desse sistema dentro do qual as pessoas eram vendidas, comercializadas como bens, sabe, do seu senhor. Então é um assunto delicado, mas a gente tem que ver e buscar entender o que o Evangelho tem a dizer a respeito disso. Então vamos começar pelo verso 1, o lar cristão, filhos e pais, e eu vou fazer a leitura e uma oração, e a gente começa, tá? Então diz assim no verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Lembrando que a minha versão é NAA, então pode ser um pouco diferente da versão de vocês. NAA significa Nova Almeida Atualizada. É uma versão um pouco mais acessível do que a sua predecessora, Almeida Revista Atualizada. Então, o João Ferreira de Almeida, que foi um verdadeiro gênio, né, um intelecto imenso, ele acabou traduzindo a escritura inteira, mas ele deixou uma linguagem muito difícil, né, para as pessoas de uma maneira geral. Uma linguagem muito refinada. Tem coisas até que você tem que ir no dicionário para ver, sabe, o que significa. Então, a NAA, ela faz um meio termo, que torna a linguagem de muito mais fácil acesso. Vocês terem uma ideia, o pastor Antônio, que usou a João Ferreira de Almeida durante uns 30 anos, ele mudou para a NAA. E o pastor Tel, que usou da Igreja Betânia de São Francisco, ele usou por mais de 40 anos a Almeida Revista Atualizada e também mudou para a NAA. Então eles sentiram essa liberdade, por perceberem que o respeito, né, ainda foi preservado, né, na tradução. Era uma tradução que você não tinha nenhum termo assim comum demais, sabe? Ordinário demais, mas ao mesmo tempo era de mais fácil acesso. Então é uma versão muito boa, eu já mudei, tem muitos anos também, e quem tiver o interesse de conhecer, eu acho que vale a pena. Então diz assim, verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe. Então Paulo vai e cita um dos mandamentos do Decálogo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o quinto mandamento do Decálogo e o primeiro mandamento em que você encontra uma promessa de Deus para aqueles que observem, né? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui Paulo cita Êxodo e Deuteronômio. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então essas são as orientações para pais e filhos. Eu vou fazer a leitura do 5 ao 9, que é a dos servos e senhores. Verso 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Verso 9, final. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Ok, vou fazer uma oração e a gente começa. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. Neste domingo, Senhor, de manhã, em que nós nos reunimos aqui em torno, Senhor, dessa epístola e do capítulo final dela, pedimos que o Senhor abra nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração e que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, na compreensão desse texto. Nós queremos entendê-lo e também queremos, acima disso, ver a sua excelência, Senhor. Entender como essas instruções podem fazer da vida em família e na sociedade como um todo uma vida mais bela e que agrada ao nosso Criador e que faz com que o Criador possa nos usar como instrumento de evangelização, de testemunho do Evangelho, Senhor, e fazer das nossas vidas que consigam compreender a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, conduza esse domingo, assim como o momento de louvor, a pregação do pastor Antônio, que tudo seja feito para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, desligou. Obrigado, Elô. Então, para quem entrou agora, bom dia, gente. Eu vou começar a exposição do verso 1 do capítulo 6, tá bom? E vamos em frente. Verso 1. O tema é o lar cristão, filhos e pais. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então percebam que a orientação para o filho respeitar conceder o devido respeito aos seus pais, obedecendo-os, mostra um tipo de submissão que é essencial para a vida em sociedade. Então, existe uma hierarquia que agrada a Deus. E existe uma ordem social que deve ser observada. E quando o apóstolo Paulo diz que isso é justo, ele está falando não meramente que isso está de acordo com a lei ou os padrões humanos. Ele está dizendo que isso está de acordo com a vontade de Deus. Isso agrada a Deus. Deus fica feliz quando vê os filhos amando, respeitando os seus pais. Né? Por quê, Pedro? Olha, foi Deus que determinou que eu nascesse, sabe, no lar que eu nasci, que eu fosse filho do Antônio, da Adriane, que eu não nascesse numa outra família na Austrália, por exemplo, falasse uma outra língua, numa outra cultura, numa outra sociedade, sabe? Isso tudo tem um propósito, sabe? Quando eu olho em retrospecto a minha vida, a minha criação, a luz que Deus derramou sobre a minha família como um todo, que teve acesso fácil ao Evangelho, com grande parte dela convertida a Jesus, é assim, uma manifestação da graça de Deus sobre a minha vida. E eu, até o ponto de maioridade, né, chegar aos 18 anos, por exemplo, até eu me tornar um adulto, eu manifestar sempre essa obediência aos meus pais, honrando a eles, é uma forma de dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pela família que o Senhor me colocou. Então, quando ele diz que isso é justo, ele está falando que é algo que vai muito além de uma mera lei, sabe, humana. Ele está dizendo que é justo aos olhos de Deus. E ele diz que os filhos devem obedecer os pais no Senhor. No Senhor. Qual o sentido de você fazer as coisas no Senhor? É tendo o Senhor em vista. É você fazendo com um determinado fim e objetivo. Sabe? Você não faz porque isso simplesmente deixa seus pais felizes e isso agrada seus avós, e você vai ser visto na família como um filho bom, obediente, e as demais famílias vão ver e vão respeitar você e sua família como um todo. Não, é muito maior que isso.
você está fazendo tendo o Senhor em vista, sabe? O seu amor por Ele. Você, por trás da ordem natural das coisas, você entende que tem a providência de Deus, que dispôs os fatos na sua vida, como a sua família, que eu mencionei, sabe, o local onde você vive, sua educação, sabe, o lar que você cresceu, os amigos que você teve, a instrução que você recebeu, tudo isso, sabe, o espaço geográfico onde Deus te colocou. O cristão, ele leva em conta todas essas coisas antes de simplesmente pensar de uma maneira mecânica e natural, sabe, como se as coisas acontecessem porque tem que acontecer. Não, o cristão tem em vista sempre esse Deus que se encontra por trás de tudo e dispondo as coisas para o nosso bem. E deixando pistas em cada parte da nossa vida, em cada esfera da nossa vida, deixando pistas do seu amor por nós, de como ele nos ama. Então, nós, filhos, devemos obedecer os nossos pais no Senhor, levando o Senhor em conta, sabendo que foi o Senhor que escolheu os nossos pais, né, e o fez por amor. Mas Pedro, e naquelas condições em que a família é disfuncional, os pais não são bons pais, como fazer, né, nessa condição? O filho ainda deve obedecer esse mandamento, ele deve respeitar essa direção do apóstolo, porque é muito mais difícil para quem está numa família ruim cumprir esse mandamento. E nós vamos ver, inclusive, mais à frente, de que ele vai tratar dessa obediência no caso de um servo que serve a um senhor que não é um bom senhor. Pedro, na epístola dele, ele fala a mesma coisa, que os servos devem tratar bem os seus senhores, mesmo que eles não sejam dignos de honra. Então você tem, né, da parte de Deus, a orientação para que você não limite as suas expectativas, as suas esperanças àquele que você vê, mas aquele que se encontra por trás e que vê em secreto aquilo que você faz, que vê que você faz por amor a ele. Então, nesse sentido, a ordenança ela deve permanecer, dos filhos serem obedientes, inclusive a pais que não são cristãos, que não são bons pais, porque esses filhos devem fazer isso no Senhor, para o Senhor. E o Senhor, né, que conhece todas as coisas, sabe, e que é o nosso verdadeiro Pai Celestial, ele se encontra numa posição muito superior àquela da nossa família ou da nossa posição social, classe social, sabe? Então, essa é a natureza do compromisso que o Evangelho tem a chamar os seres humanos, de você continuar manifestando um comportamento gracioso, a despeito das circunstâncias da sua vida, seja um momento de privação, de guerra, de fome, seja, sabe, o fato de você morar no lugar mais pobre do Rio de Janeiro, como, por exemplo, eu já vi o Jardim Gramacho, o lixão de Gramacho em Caxias, algo terrível, inimaginável. Tem favelas que parecem verdadeiros bairros de classe média alta, comparados ao lixão de Jardim Gramacho. Tamanha miséria que eu vi ali. Mas ainda assim, sabe, se você ama Jesus, se você entende que Deus o alcançou, a orientação é essa, que você honre seu pai e sua mãe, pois seu verdadeiro pai é esse, sabe? Que cuida de você, que tem a sua alma nas mãos, a sua vida, sabe? E que não permite que nada aconteça a você sem a sua permissão, sabe? Sem a sua vontade. Então, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2, honre o seu pai e sua mãe. Então aqui Paulo cita o quinto mandamento do Decálogo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo. E qual é a promessa incutida nesse mandamento? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então isso é impressionante. O que um dos mandamentos do Decálogo afirma é de que aquele que honra o seu pai e sua mãe, que os trata com amor e respeito, ou seja, que não maquina o mal,
sabe? Que não faz como muitos fizeram na história da humanidade, sabe? Maquinando mal contra o pai para obter herança, desejando a sua morte, muitas vezes matando os seus pais, fugindo de casa, sabe? Desonrando sua família. A promessa incutida aqui é essa, é de que Deus vai fazer com que a sua vida biológica se estenda, caso você observe esse mandamento. E é interessante, porque é algo assim, nós devemos lembrar que a Bíblia afirma que esses valores do Decálogo, dos 10 mandamentos, eles não são simplesmente leis apresentadas ao cristão. Eles são um espelho no qual o ser humano pode ver a forma que ele deveria viver, né? Os 10 mandamentos, eles são mandamentos apresentados a toda a humanidade, sabe? Não para que a humanidade observe e possa ser salva através deles. Não, é para que a humanidade observe a forma que deveria viver e não vive. Portanto, se todos os seres humanos observassem esse mandamento, o que seria das famílias sobre a Terra? Seria uma bênção. Seria uma bênção. Dependente da sociedade, do reino, do país, da nação, se todos observassem esse mandamento de honrar pai e mãe, a vida nesse planeta seria muito mais fácil. Então, em outras palavras, é mais um mandamento que visa convencer a humanidade do seu pecado. Porque, em geral, os seres humanos não respeitam os seus pais, né? E as divisões familiares, elas são assim, sem conta. A quantidade de amigos que eu tenho que não se dão bem com seus pais é absurdo. Se eu pudesse mencionar 10 amigos não cristãos, eu diria que 8 ou não tem nenhuma relação com o pai, ou tem uma relação muito precária com o pai, sabe? Com a mãe, nem tanto. Em geral, eu acho que a relação com a mãe, em geral, ela é preservada. Mas é impressionante, salta aos olhos, quando eu paro para pensar nos meus amigos não cristãos, a quantidade de meninos, rapazes, que não têm uma boa relação com o pai ou não têm nenhuma relação com o pai. E tem muito ódio, inclusive, dos seus pais, né? Então, não é de nos surpreender o fato de nós observarmos esse mandamento entre o decálogo, entre os 10 do decálogo, porque é algo muito importante. É importante para que a vida nesse planeta se torne uma vida viável, para que a sociedade seja funcional, sociedade que é constituída de famílias, né? E o fato de Deus dizer nos mandamentos, na lei, que ele tem seus olhos atentos a quem respeita os seus pais e os ama, é uma coisa impressionante. É algo impressionante. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Um outro fato que chama atenção aqui é que a obediência, ela é apresentada neste verso como um meio de bênção, sabe? Então a obediência ao Criador, ela pode ser um meio de tornar a sua vida uma vida mais frutífera, uma vida melhor, né? Então a obediência é imprescindível para aqueles que querem prosperar nessa vida, e não financeiramente, mas prosperar aos olhos de Deus. Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, complementar? Eu não, eu não me surpreenderia se para muitos que estão assistindo a aula ou que vão assistir no futuro, esse seja um tema delicado, porque, olha, até mesmo dentro da igreja, você tem muita gente que não tem boa relação com seus pais. E tem uma série de traumas, de amarguras, coisas que os pais fizeram e que vocês se ressentem muito, ou o oposto também, coisas que vocês fizeram com os pais e que se ressentem muito. Eu, por exemplo, né, no meu período de não convertido, porque a minha conversão se deu com 22 anos de idade, eu me lembro de fazer coisas na minha adolescência que feriram muito, né, os sentimentos dos meus pais, especialmente meu pai. E, e uma das coisas que aconteceu, talvez a primeira, quando eu me converti de verdade, foi que eu escrevi uma carta pedindo perdão para o meu pai, pelo que eu havia feito no período dos 16, 17, 18 anos. Dos 16 até os 20, praticamente. Foi uma época de rebeldia e tal, me afastei da igreja. Eu não era convertido, né? Então eu não queria ficar num lugar onde eu não tinha interesse de obedecer, de cumprir os mandamentos. Eu me afastei. Não queria ser um hipócrita, não quero ser cristão, então eu vou me afastar. Tomei essa decisão com 16 anos, né? E acabei vivendo nessa vida no mundão
até os 22, até minha conversão. E fiz muita coisa que eu me arrependo. E uma das primeiras coisas que eu me arrependi e que me levou a tomar uma iniciativa quando eu me converti foi de escrever uma carta pedindo perdão ao meu pai, pedindo perdão a ele. Então, eu imagino que para muitos esses versos toquem numa ferida. E é isso, gente. Sempre tem oportunidade da gente pedir perdão, né? Caso você ainda não tenha, caso tenha algo na sua vida e seus pais ainda estejam vivos e você acha que isso te faz mal, faz você sempre pensar a respeito. A liberdade de muitos traumas que a gente tem na vida, você não encontra na mera terapia, você encontra no perdão, porque terapia não existiu sempre. Psicólogo é uma profissão recente. Então, como os seres humanos se livravam desses traumas no passado? Qual a orientação bíblica para ele? Perdão. Perdão. Não é simplesmente você... Sim, Alessandro, pode falar. É uma situação de assim, né? Meio desagradante, né? Vou pegar meu pai para morar comigo, que ele estava jogado lá na comunidade lá. Aí minha mãe com raiva, que eu pedi o cartão, né? Porque eu tava, né, para ajudar ele mesmo, que era o dinheiro dele, né? Não queria um centavo dele. Ele me ofereceu e tudo, mas nunca queria. Deles, trabalhou a vida toda para isso. Aí eu fui pegar ele para morar comigo. Aí minha mãe me pegou e me levou para boca os caras pegar. É mesmo? Eu vou para boca os caras me pegar. Por conta disso. Aí eu cheguei lá, expliquei a situação para eles, né? Aí ele entendeu o meu lado, falou que não, tá errado não, ele tá querendo ajudar o pai dele. Pô. Nunca vi isso, difícil de ver alguma situação dessa, se o filho quer ajudar o pai. Mas assim, se a gente não tiver resistência mesmo, a gente guarda a mágoa no coração. Eu tô de pé pela graça de Deus mesmo, assim, eu não guardo mágoa, porque eu sei que isso aí vai me trazer mal lá na frente. Mas nem todo mundo suporta. Ela fala assim, sirva a Deus, busca a Deus, faça a vontade de Deus e numa situação, a minha mãe que botou no mundo me levar para um cara para me matar. Conta de dinheiro. Então, assim, eu não guardo mágoa, porque se Deus permitiu acontecer aquela situação ali, foi até mesmo para envergonhar ela. Porque se fosse para acontecer, ia acontecer. E a gente que é cego de Deus, a gente tá pronto para qualquer coisa. Filho. Não é só coisa boa, não. Entendeu? Vai vir coisa ruim e a gente tem que entender que se for acontecer, é a vontade de Deus, não é porque Deus é ruim. É a vontade de Deus, mas graças a Deus não aconteceu nada. Tá aí um testemunho de alguém que viveu uma das condições mais difíceis para você exercer, que esse mandamento recomenda. Para quem não sabe, Alessandro, ele viveu muitos anos de Jacarezinho, uma comunidade extremamente violenta, uma das mais perigosas, uma das maiores do Rio de Janeiro. Se encontra em Benfica, na zona norte do Rio, e é essa comunidade na qual o pastor Antônio começou o trabalho do Rio de Paz. Né? A sede se encontra nessa comunidade, pertinho de onde o Alessandro morava. Hoje ele não mora mais lá, mas ele deu esse testemunho de algo que ele viveu. Foi muito difícil, sabe? E essa declaração dele, a gente é servo de Deus e está aí para qualquer... O que você falou? Tá aí para qualquer coisa. Está aí para qualquer coisa. Gente, quando a Bíblia fala naqueles termos militares do cristão como um soldado, um guerreiro, esse é o espírito. Esse é o espírito. Quando o apóstolo Paulo falar da armadura de Deus mais à frente, que a gente vai ver nas próximas semanas, esse é o espírito, né? Porque a vida é isso, é pedreira. Então, muito legal a participação do Alessandro. Que bom que você pôde visitar a gente hoje. Se Deus quiser, vai continuar aí com a gente, ele e o filho. Então, agora ele começa a falar dos pais. Verso 4. E é um único verso. Interessante, né? Um único verso para trazer uma orientação aos pais. É claro que ele trata sobre a relação de pais e filhos em outras epístolas. O apóstolo Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. Era um ensino comum, né, entre todas as igrejas do primeiro século. Aqui nessa epístola, o apóstolo Paulo separou somente um verso. Mas não vamos achar que o que ele está falando aqui é superficial, pois tem uma profundidade aqui. Olha o que ele diz. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Não provoquem os seus filhos a ira. Em primeiro lugar, é evidente que o jovem, a criança, especialmente o adolescente, ele é muito mais facilmente provocado do que pessoas em diferentes faixas etárias, né? Então, é um período delicado de vida, porque é um período onde você tem que exercer uma certa disciplina,
sabe? Uma certa educação, você tem que dar o exemplo. É um período onde o jovem ele é atraído, ele é seduzido por um determinado ou vários grupos de amigos, sabe? Ele vai ser pressionado a consentir aos valores daquele grupo, a pertencer àquele grupo, muitas vezes algo completamente diferente dos valores da família, sabe? Ele vai sofrer pressão na escola, na universidade, é pressão cultural das músicas, dos filmes, das novelas, das celebridades com seu estilo de vida, dos MCs, do funk, sabe? Das Anitas e Ludmilas da vida, é pressão de tudo quanto é lado. E todo mundo falando que você deve viver de uma determinada maneira, falar, usar determinada gíria, ter determinados valores. Então é um momento muito delicado, sabe? E nesse momento, o jovem se encontra à mercê de facilmente se tornar rebelde. Então, quando ele diz, e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, ele está dizendo o seguinte, lembrem-se desse momento que os seus filhos vão passar. E tenham cuidado para que esse momento não irrite vocês, não deixe vocês tão assim indignados ou assim com dificuldade de aceitar o que os filhos estão passando a ponto de provocá-los. Porque o que faz o pai provocar é o pai e a mãe perderem a paciência, ficarem cansados desse momento da adolescência, da juventude, não darem conta de lidar com isso, não terem literalmente paciência. Isso que leva alguém a provocar outra pessoa. É a falta de paciência. Quando o apóstolo Paulo diz, não provoque seus filhos a ira, ele está falando, olha, vocês têm que ter misericórdia, vocês têm que pensar no que eles estão passando, lembrar de que eles podem ser facilmente provocados, a ira, a rebeldia, e vocês têm que pedir discernimento a Deus para instruí-los. Olha, esse é o momento onde não é raro acontecerem coisas que marcam a vida dos filhos e dos pais até o fim. Esse período, juventude, puberdade, juventude, adolescência. Então, não provoque seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Percebam que tem que haver esse equilíbrio na disciplina, na admoestação, porque é justamente a admoestação e a disciplina que pode ser um meio de provocação, sabe? Então, isso tem que ser regulado, sabe? Senão o tiro sai pela culatra, sabe? Então, tudo se resume à forma em que o pai e a mãe vão disciplinar seus filhos e admoestá-los. Tudo é a forma, a intensidade, sabe? Porque as orientações, os mandamentos, eles são facilmente conhecidos por qualquer família cristã. A dificuldade não é em você saber o que você tem que dizer para os seus filhos, mas em como dizê-lo, né? É no como que a coisa desanda. É no como que você pode fazer com que seus filhos fiquem revoltados. Outra vez eu menciono meu pai, eu sei que é um exemplo pessoal, nem todo mundo passou pela mesma situação, mas foi muito interessante a forma que ele criou eu e meu irmão. E eu me lembro até hoje que para quem estava no nosso entorno, e até para membros da família, parecia algo muito flexível, sabe? Ele fazia a gente dar gargalhada nos momentos que a gente agia mal, sabe? Muitas vezes a gente merecia, sei lá, pelo menos uma palavra, sabe? De admoestação, e ele parecia fazer pouco caso daquilo. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo assim, ele fez de tudo para cumprir isso aqui. Ele fez de tudo para que a disciplina, a admoestação, elas fossem muito assim pontuais, oportunas, sabe? Porque é aquilo, o pai que tem rigor demais e que disciplina demais seus filhos, ele faz com que a disciplina perca o seu valor. Quando ela é oportuna e pontual, ela se torna em algo muito mais excelente, muito mais importante. Quando você disciplina o tempo todo, você está desperdiçando uma ferramenta preciosa de uso. Você está desgastando algo, sabe? E que deveria servir para a instrução do seu filho. Então, não há a mínima dúvida de que o que ele está orientando aqui é uma harmonia, sabe? Da disciplina e da demonstração.
E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Alguém gostaria de participar, complementar alguma coisa? Alguém aí de casa? Sim, Emerson. Eu acho que você é melhor que te contar a história do exemplo do David Brennan, de uma indígena, né? E disciplinou, que ela achou, né? Nossa, que lição você lembrar disso. Até de repente você contar. Quer que eu conte? Assim, é algo que eu acho que deve nos nortear, né? No tratamento com os filhos. Parece simples falar isso, mas nós esquecemos. É da forma como o próprio nosso Pai Celestial nos trata, né? Com paciência, com ternura, com disciplinas, né? Às vezes doloridas, não no caso de um castigo físico, mas uma palavra na hora certa, no momento certo, e com o seu devido cuidado, mostrando para o filho o seu amor, mas ao mesmo tempo, quanto aquilo está ferindo, causa mais perplexidade do que muito castigo físico. Faz a diferença. Então, assim, e aí lembrei desse caso porque até você pode contar, mas assim, a percepção dela mesmo nunca tive a oportunidade de alguém ensinar como ela deveria tratar os filhos dela. Ela, ao momento que ela disciplina com mais rigor, ela o evangelho, né, o espírito do evangelho está ali nela, ela percebe que, olha, não foi legal o que eu fiz. Aí até é interessante. Vou contar rapidinho a história que o Emerson mencionou, que é muito legal. O pastor e teólogo americano Jonathan Edwards, do século XVIII, ele viveu numa das 13 colônias que existiam no que veio a ser os Estados Unidos, né? No período em que os Estados Unidos ainda estava no processo de independência, né? E os colonos, né, tinham que conviver com os índios, e acontecia muito de missionários irem para as tribos evangelizar os índios, né? Até porque os fundadores, né, aqueles que levaram, que colonizaram o local, eram todos cristãos, né? Então é claro que tem muita gente que tem dificuldade com esse tema, acha que os cristãos ninguém tem que falar nada dos índios, evangelizar muito menos, né? E eu sei que muito mal foi feito, quanto muita gente boa, sabe? Deus enviou para as tribos indígenas para conversão. E se alguém hoje na igreja, alguém assim mais inclinado ao progressismo diz que você não deve fazer nada com os índios, então Deus trouxe Abraão daquele paganismo por quê? Né? Ele evangelizou gente do Egito, gente da terra de Canaã, gente da Síria, gente da Mesopotâmia, gente sabe, dos povos persas, sabe por quê? Então, né, se ninguém pode falar nada de ninguém, acabou o evangelho, né? Então, né, tem muita gente boa que vai evangelizar, pessoas que não conhecem a Deus. E o genro do Jonathan Edwards, chamado David Brainerd, ele foi evangelizar uma tribo, que me fugiu o nome, é difícil pronunciar o nome, é Chonchok, um negócio desse, Chanchok, alguma coisa assim. E ele foi evangelizar, houve conversões naquela tribo, e ele tinha um diário, onde ele anotava tudo que ele estava vivendo ali. E ele tem algo que ele anotou que chamou muita atenção do Jonathan Edwards, que foi a pessoa que fez com que o diário fosse publicado. O David Bennett morreu muito cedo, contraiu tuberculose e faleceu. E a esposa dele também, que era filha do Jonathan Edwards, né, genro dele, faleceu também. E o Jonathan Edwards teve acesso a esse diário, fez com que ele fosse publicado, e no diário se encontra algo muito interessante. Uma certa vez, procurou o David Bennett naquela cabaninha, naquela estrutura de palha onde ele morou entre os índios, e procurou e falou, olha, eu queria pedir perdão a Deus. Ele falou, mas por quê? Ela falou, porque eu disciplinei severamente meu filho, e eu não deveria ter feito. Aí o David Brenner tratou do assunto e tal, lidou com ela e anotou no seu diário. Aí quando ele foi anotar no diário, ele falou o seguinte, eu nunca falei com eles sobre como pais deveriam tratar seus filhos. Nunca havia chegado nesse ponto. Então, isso mostra que quando o evangelho frutifica no coração, tem coisas que vão emergindo naturalmente, sabe? A mãe pesou a mão. E a graça que estava agora no coração dessa mãe
fez com que ela ficasse arrependida da forma que disciplinou seu filho. Então, muito bonito, né? Essa história. Era isso que o Emerson trouxe. E agora, pessoal, a gente chega no ponto mais delicado. Temos ainda 20 minutos. Eu vou tentar fazer uma introdução do que Paulo tem a dizer aqui sobre servos e senhores. Como vocês podem perceber, é um pouco maior do que as orientações que ele dá aos filhos e pais, contudo um pouco menor do que as orientações que a gente viu nas últimas semanas, que ele deu a maridos e mulheres, né? Então é interessante, ele gasta mais tinta aqui, mais tempo com servos e senhores do que com pais e filhos, né? Ou seja, ele tinha em mente a situação da igreja primitiva. Segundo historiadores, a estimativa é de que 1/3 da população do Império Romano era constituída de escravos, sabe? Então você tinha todo tipo de pessoa, diferentes tipos de pessoas que haviam se tornado escravos. Alguns se tornavam porque não tinham nada, não tinham onde pisar, onde morar, o que comer, se vendiam. Alguns foram tornados escravos, pois à medida que o Império Romano conquistava cidades, ele subjugava pessoas, fazendo delas escravos, e alguns eram escravos de nascimento, seja pelo fato de terem nascido de pais e mães escravos, ou seja pelo fato de terem sido rechaçados ou descartados pelos seus pais. Esse era o caso, por exemplo, de muitas mulheres. Era comum para o cidadão romano, especialmente aquele homem sem misericórdia, intolerante, que queria um herdeiro, descartar sua filha, caso fosse mulher, né, a primeira. Ele queria um herdeiro, teve uma menina, naquele paganismo da época, muitas vezes entendia que, sabe, a maldição dos deuses e tal, descartava a filha, né? E o que era feito com essas crianças, elas eram ou vendidas para serem escravos ou eram jogadas ou deixadas num local de lixo, como se fosse uma caçamba. Ele, quem quisesse, pegava. Isso era muito comum no período do Império Romano. Então você tinha muita gente, né, como escravo nessa época. E aqui nós temos orientações da parte de Deus de como o servo deve viver o evangelho nessa esfera. E olha o que Paulo diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Primeira coisa, existiram diferentes momentos que a igreja viveu. Isso é algo óbvio. Nos últimos 2000 anos, nós não temos as mesmas gerações, né? Existiram diferentes tipos de escravidão ao longo de todas as gerações. A geração da igreja primitiva era uma geração tal que a ideia ou a possibilidade da abolição da escravidão ocorrer era nula. Nula. Isso totalmente diferente do período de abolição de escravidão na Inglaterra, que foi levado a cabo, em grande parte, pela influência de William Wilberforce no parlamento inglês. Ou da abolição da escravidão, que demorou muita luta para que ela viesse a cabo também nos Estados Unidos. Inclusive com muitos cristãos sendo profundamente resistentes à abolição da escravidão e emancipação dos escravos. Então, existiram diferentes momentos, né? O que a gente tem que entender é que esse momento ele é muito diferente daquele que nós temos na memória como mais fresco, mais recente, sabe? Que foi o caso da Inglaterra, dos Estados Unidos e talvez de outros lugares onde ocorreu a abolição. Nesse contexto em que os apóstolos viveram, que o Senhor Jesus vivia, não havia a mínima possibilidade de reverter esse processo. Contudo, isso não significa necessariamente que o evangelho endosse a escravidão, sob hipótese alguma. Isso tem que ser algo muito claro para a gente. Senão a Bíblia ela vira um livro, sabe, vazio. Sabe? Se alguém entender que aqui, nesse texto, você encontra o endosso da escravidão, essa pessoa está fazendo o quê aqui? Porque é uma interpretação absurda.
Até se você pegar historiadores liberais, que não acreditam que a Bíblia é inspirada, que simplesmente tratam a Bíblia como um livro histórico, não acreditam que é a palavra de Deus, historiadores, você vai ver eles dizendo que no texto você não encontra um endosso por parte dessas admoestações. O que você encontra era uma forma que fosse possível, viável, do evangelho ser vivido. Porque qualquer tipo de revolução, de tentativa de reverter esse processo à força, seria a aniquilação da igreja. A igreja seria morta, sabe? Então você não tinha como lutar contra. Então o evangelho, ainda que ele não tenha vindo para que esses sistemas perversos instituídos pelos seres humanos em diferentes sociedades permaneçam, sabe, para sempre, ainda que o evangelho não tenha vindo com esse objetivo, sabe, nesse momento, nesse contexto, você não tem, sabe, orientação para a igreja buscar por algum tipo de abolição. Por quê? Porque os mandamentos contidos no Novo Testamento, para esse momento que a igreja vivia debaixo do Império Romano, eram mandamentos tais que fazia com que as pessoas passassem por cima da crueldade do sistema, sabe, que constitui a sociedade. Sabe, a gente vai ver aqui que os mandamentos eles são tais que o Senhor ele não deve ver o escravo como uma posse sua. E que o escravo deve respeitar e amar o seu Senhor, tendo em vista que aos olhos de Deus ele é livre. E que o Senhor deve tratar com respeito o seu escravo, porque aos olhos de Deus ele tem um Senhor, sabe? O Senhor tem um Senhor e o escravo é livre. É uma coisa assim, que é como se os mandamentos tornassem esse sistema perverso em algo leve. E o evangelho, ele servisse como uma espécie de vida subversiva, onde você ignora os padrões da época, sabe? E onde você não lança mão daquilo que a sociedade da época diz que é seu direito. Como, por exemplo, na época, era na cabeça das pessoas direito, era um preceito do Senhor fazer o que quisesse com seu escravo, o que quisesse, sabe? O escravo que fugisse poderia ser pego e morto, sabe? Então, o que o Evangelho tem a dizer sobre isso? Vocês devem ignorar esses preceitos. Esse jovem, essa mulher escrava não pertence a você, é o que o Evangelho tem a dizer. Não pertence a você, sabe? Então, vamos avançar para a gente tentar entender a profundidade dos mandamentos à luz do que era feito na época. Olha o que Paulo diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que você entregasse seu corpo para ser torturado, para passar fome, sabe? Para sofrer todo tipo de infortúnios nas mãos de uma pessoa cruel. Não, a vontade de Deus é de que você fosse um meio de graça e de luz para esse que Deus poderia vir a alcançar. Para que você fosse ou vivesse de uma maneira tal que isso constrangesse aquele que havia se entregado ao status quo da época, sabe? A forma em que as pessoas se relacionavam na época. Era para você viver de tal modo que isso pudesse levar, sabe, um senhor mau, por exemplo, duro, a temer mais a Deus. A começar a lidar com você e com os demais escravos que ele possui de uma maneira diferente. Sabe? E nós devemos lembrar que aqui as orientações dos apóstolos, elas não têm em vista somente pessoas que eram escravas, mas até mesmo servos de reis, governadores, sabe? Era todo mundo que estava sujeito a algum tipo de trabalho. Todo mundo que tinha como patrão, sabe? Alguém na casa em que residia. Então,
ele chega ao ponto de dizer que essa obediência ela deveria vir acompanhada sob a expectativa da pessoa agradar a Deus e não somente agradar o seu patrão, servindo como se estivesse servindo a Jesus e não a um mero ser humano, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, é delicado. Olha, o Antigo Testamento, eu acho que ele nos fornece muitos exemplos de pessoas que serviram aos seus senhores e que poderiam nos ajudar a compreender o porquê dessas orientações de Paulo. Se você pegar, por exemplo, a forma que José serviu a Faraó, é impressionante como Deus usou esse homem para abençoar esse que era um grande império da época, o Império Egípcio, sabe? Se você pegar a forma que Daniel e seus amigos lidaram ou agiram durante o período de exílio babilônico do povo judeu, é impressionante. Você vê como eles foram meios de bênção para aquele povo da Babilônia, sabe? A convicção de pecado que o sucessor de Nabucodonosor teve quando Daniel sabe, confrontava ele com a sua vida, foi impressionante, porque o rei, nós temos a informação de que o rei foi destituído da sua posição, foi viver com as feras, as suas unhas cresceram, ele começou a feder, e depois o reino dele foi restituído. Algo assim impressionante, sabe? Deus não somente constrangendo, mas fazendo com que o Senhor perdesse a sua autoridade, sabe? E isso servindo de testemunho da igreja. E você tem outros exemplos. Você tem, por exemplo, um dos mais difíceis, talvez, da gente entender, seja o de Obadias, um servo de Deus que a Bíblia descreve que serviu a Acabe e Jezabel. Talvez você não tenha ouvido falar em Acabe, mas com certeza já ouviu falar em Jezabel. Gente, talvez em termos de rei e rainha, foi o casal mais perverso que o povo de Israel, do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, viu. Porque Jezabel, como vocês sabem, ela matava os profetas de Deus. Obadias, que entendia que podia agradar, servir e glorificar Deus debaixo, sabe, da obediência de Jezabel e Acabe, ele escondeu 2 grupos de 50 profetas de Deus e os alimentou com pão e água. Ele fala isso para Elias: olha, eu escondi 2 grupos, eu os alimentei com pão e água, sabe, Elias fica feliz e tal. Gente, sabe, como entender isso? Sabe, por que Obadias não fugiu, não foi morar em outro lugar? Por que ele continuou debaixo desse sistema, servindo uma rainha perversa, sabe? E é um rei mau, pagão, que adorava tudo quanto é tipo de Deus, sacrificava seus filhos. Como entender isso? Então, eu acho que esses exemplos do Antigo Testamento, eles nos fornecem uma matéria que nos ajuda a aplicar uma admoestação, uma orientação que pode ser tão difícil, sabe, para ser observada. Porque o que o Evangelho tem a dizer é que a graça ela pode brilhar independente da circunstância. A graça ela não precisa da circunstância perfeita para alcançar os corações humanos. E o cristão, ainda que ele deva lutar para que as circunstâncias sejam cada vez mais justas, ele não deve se negar a viver o Evangelho, caso a circunstância não seja favorável. Então, o cristão, na mesma medida em que ele deve lutar num período de escravidão pela abolição da escravidão, ele ainda deve continuar sendo luz naquele território, naquela condição, sabe? Então, esse é o intuito do Evangelho. Não é que as pessoas fiquem estagnadas e parem de lutar progressivamente para uma sociedade cada vez melhor e mais justa. Não é esse o ponto. Mas é que as pessoas não se permitam, sabe, se eximir do seu papel porque as circunstâncias são perversas, são odiosas, são desumanas. Não. Você vê o Evangelho, a graça de Deus se manifestando na vida de José no Egito, de Obadias sobre Acabe e Jezabel, de Daniel e seus amigos, sabe, na Babilônia. E os exemplos são muitos, né, que a gente pode encontrar. Se você pegar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você verá pessoas que temiam a Deus debaixo do serviço de reis
maus, sabe? Então, Pedro? sim, Elô, pode falar. Oi, bom dia a todo mundo. E a gente tem que levar em consideração um outro viés que nós já conversamos sobre isso e houve uma dificuldade de entendimento de ambos os lados, assim, acho porque na época eu não deixei claro uma coisa que agora eu vou falar. Entre os judeus, naquela época, a maioria dos cristãos, a maioria no início, eram judeus. E os judeus já tinham um jeito diferente de lidar com os escravos, de muito absurdamente diferentes de quem não era judeus, dos pagãos, dos povos bárbaros em volta, porque desde aquela época o povo de Deus sempre soube que o corpo, a mente dos seus escravos, por circunstâncias variadas que os haviam levado à escravidão, não eram deles, sempre foram do Deus vivo e poderoso que os havia libertado uma vez do povo do Egito. Então eles já eram livres, os judeus tinham essa consciência. Por isso o povo judeu não podia matar quando fosse atrás de um escravo fugido, não era obrigado a devolver ao dono anterior, ele passava o resto do tempo da servidão, se quisesse, como empregado contratado do judeu que o acolheu, do outro judeu que o acolheu, e não poderia ser devolvido diferente dos outros povos, sob legislação do poder temporal que estava sobre eles, fosse o Império Romano ou qualquer outro, que os pegava de volta e açoitava, enfim, destruía seu corpo e às vezes o matava, e eles eram servos para sempre. Os judeus nunca foram servos para sempre, eles tinham períodos de servidão em que eles serviam como escravos, porque deviam alguma coisa àquela pessoa que os escravizou dentro da legislação da época dos judeus, ou porque havia roubado, ou por alguma disfunção social que haviam apresentado na época, então ficavam sob serviço daquele senhor. De 7 em 7 anos eles só poderiam ser escravos por 6 anos, então era escravidão por tempo limitado, nunca foi escravidão plena até a morte. Então, a própria base da lei mosaica, da lei judaica, serviu de entendimento para os cristãos recentes, né, para os novos cristãos, porque quando eles abriram, quando o evangelho para eles foi aberto e os olhos deles, da mesma forma, foram abertos, eles entenderam que não haveria servos nem patrões, não haveria escravo nem livre, sempre todos seriam livres na presença de Deus. Então já havia um arcabouço de legislação entre o povo judeu suficiente para fazer com que eles fizessem essa transição com um pouco mais de tranquilidade. Porque os povos em volta tratavam escravos como posse, de corpo e de alma, de tudo. Eles eram donos das pessoas. E os judeus nunca foram tratados dessa forma. Inclusive, no ano do jubileu, de 50 anos, ainda que ele tivesse sido feito escravo um ano antes, 6 meses antes, no ano do jubileu, entre os judeus, todos os servos eram libertados. Então, não havia escravidão definitiva entre os judeus. Já foi uma boa orientação para que o evangelho fosse aplicado na efetividade durante os tempos, e aí sim, de acordo com a resistência da cultura para que eles não fossem dizimados. Era só isso. Ah, tá. Obrigado, Elô. Mas aí alguém pode estar perguntando, né? Tudo bem, Pedro, eu entendi o que era para ser feito na época, entendi os diferentes tipos de serviço que uma pessoa pode se encontrar, o que isso tem a ver com a minha vida? Olha, a aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida hoje é você como funcionário de um patrão, né? A orientação aqui para o seu senhor seria o seu patrão, substitua senhor por patrão, sabe? Substitua senhor por patrão. Qual é a orientação do evangelho? Que assim como Obadias serviu ao rei e uma rainha má, assim como Daniel, seus amigos, serviram ao rei Nabucodonosor, assim como, sabe, José serviu no Egito, que você se veja, sabe, disposto a glorificar o nome de Deus, independente de onde você esteja. E é possível, porque o que essas histórias têm, o que essas histórias nos deixam de lição é de que é possível, sabe? É possível nesse sistema, no nosso país, num emprego ruim, cujo trabalho é maçante, sabe? É assim, chato, monótono, onde o seu chefe é ruim, onde está todo mundo tentando derrubar o outro, tentando ser promovido, onde você vive essa verdadeira briga, sabe? É possível você glorificar o nome de Deus. E Deus que vem em secreto
está observando o que você faz. E o que a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo no verso 8 é sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Vou abrir para a Ingrid falar, aí depois eu concluo. Sim. Esse acredito ser um primeiro momento que eu me deparo e penso, né, refletindo sobre o assunto. Não sei se é algo pessoal ou todo mundo, mas é a primeira vez que eu começo a refletir mesmo sobre esse assunto, tenho esse estudo, né, e penso 1 milhão de questões, mas uma básica, assim, que você falou. O porquê que a orientação de não tenhamos escravos terminaria com o povo de Deus? Foi isso que você falou? Eu entendi errado. Tipo assim, uma orientação assim, de não ter escravos, acabar com esse sistema. Porque o seu escravo é não ter um salário, né? Que é o que diferencia hoje nós, trabalhadores, do patrão. Não, eu quis dizer que a orientação do Evangelho é de que você não tem o sistema em vista. É que no Novo Testamento você não tem uma orientação específica para a igreja reverter o sistema de escravidão do Império Romano. Mas você tem mandamentos tais que fazem com que o sistema, você viva nele ignorando, não levando ele em conta, né? Esse que foi o ponto. Mas o que eu quis dizer também é que, por a Bíblia não apresentar uma orientação para que os cristãos da igreja primitiva buscassem a abolição da escravidão, isso não significa que isso não pudesse ser feito em outras gerações. Só que naquele momento era impossível. Era absolutamente impossível. Todos os historiadores concordam com relação a isso. Aí foi isso que eu quis dizer. É porque a dificuldade das pessoas, especialmente quem é mais inclinado ao meio progressista, quando a Bíblia fala de servo e senhor, é que as pessoas acham que a Bíblia está endossando a escravidão, quando a Bíblia não está endossando a escravidão. O que a Bíblia está apresentando é a vida no Evangelho, independente da circunstância, sabe? Desde a mais difícil até a mais fácil, independente da geração da circunstância. A orientação é para que você viva dessa maneira. Se houvesse a possibilidade de que a escravidão da época do Império Romano fosse revertida, nós teríamos registros, narrativas, mostrando os cristãos revertendo esse processo, sabe? Só que isso não era possível, então não aconteceu. Contudo, com outros cristãos em outras épocas aconteceu. O inglês, o William Wilberforce, conseguiu lutar pela abolição da escravidão e anos depois, acho que 1 ano, 2 anos depois, pela emancipação dos escravos, porque ele obteve 2 vitórias. Eu não me lembro o ano específico, me fugiu agora o ano. Primeiro momento, ele obteve a abolição da escravidão no parlamento inglês, ou seja, acabou a comercialização de escravos oriundos do continente africano, e num segundo momento ele obteve uma vitória mais importante. Era a emancipação dos escravos, que permaneciam escravos, aqueles que haviam sido vendidos, embora não houvesse mais comercialização, os que já haviam sido trazidos do continente da África para a Inglaterra eram escravos e não haviam sido libertos. Então ele lutou por essa segunda vitória e conseguiu. Isso aos olhos de Deus, alguém vai dizer, não é, sabe, não deveria ter sido feito segundo o Novo Testamento? Hipótese alguma. É claro que deveria ter sido feito. A questão é que naquele tempo isso era possível. Havia um parlamento, não era um império, não era uma autocracia, havia um parlamento. Sabe, era possível que a lei fosse mudada. Nesse período, não era. E por isso a gente não encontra a narrativa da igreja primitiva tentando lutar contra o império. O que a gente encontra são orientações de como viver nessa condição. Vocês entenderam o ponto? Fala, você pode falar. Fala só um pouquinho mais alto para o microfone pegar. Eu queria chamar sobre o contexto do período. Se na Bíblia a escravidão e a servidão são equivalentes ou eles são diferentes? Não, quando esses textos que falam sobre serviço ao seu senhor, está falando de toda a condição, é todo mundo que possui um patrão. Só que no caso daqueles que eram escravos, essa orientação também é para eles. Sabe, não é à toa que Paulo escreveu a carta para Filemão e tal. Então, é algo bem abrangente. Mas o ponto nevrálgico mais delicado é esse, eram os que eram escravos. Porque a orientação da Bíblia é de que eles deveriam viver de maneira que glorificasse a Deus e se sujeitando ao seu dono. Isso é impressionante. Isso, para alguns, isso é escandaloso. Contudo, o que eu estou querendo dizer para vocês, que também foi escandaloso Obadias servir Jezabel a Acabe, foi escandaloso Daniel viver na Babilônia. Tudo isso é muito escandaloso. A questão é que nem sempre está ao alcance do cristão,
da igreja reverter uma condição social. Então, o que ele vai fazer? Se a gente não consegue reverter, por exemplo, vamos supor que a gente esteja escravidão hoje no Brasil, e a igreja não tem possibilidade de reverter essa condição, o que ela vai fazer? Ela vai se insurgir, vai entrar em guerra, vai bloquear anarquia, sabe? Guerra civil, sabe? E tem a possibilidade de vitória? No primeiro século não havia. O objetivo não foi esse. Então, qual foi a orientação que a igreja seguiu? Glorificar Deus nessas circunstâncias. Se só que o Wallace ainda não terminou, Marisa, pode falar. A outra pergunta é se quando o patrão ou quem está acima do servo, o senhor, se convertia, também o escravo se convertia junto? Por exemplo, quando as conversões de Pedro e tudo mais, mas quando a família, os 3.000 que foram convertidos, 5.000, não lembro o número exato, a gente conta também a família dele, tanto a esposa quanto as crianças. Então, talvez de 3.000 seriam 5.000. Isso é equivalente ao escravo também? O escravo também entra nessa conta? Por exemplo, eu sou um senhor, me converto ao cristianismo, mas tem um escravo. Ele entra nesse... Ele Não. também tem que ser... Ele tem que seguir a mesma religião? Ou não? Não, veja bem, que são coisas diferentes. Ali, quando esses 3.000 se converteram, foram contados chefes de família. Então, deve ter uns 15.000 deve ter se convertido ali. Sim. O que o texto está descrevendo não tem nenhuma relação com escravo, senhor. Só está dizendo que as pessoas que estavam ali foram alvos de um avivamento poderoso e que todo mundo se converteu, sabe? Agora, quando o senhor se converte, não é que o escravo passe por um processo de regeneração imediato, mas, sem dúvida, a influência, né, a autoridade do senhor vai fazer com que a casa toda, sabe, comece a observar esses valores, né? Acho que eu perguntei de forma mais natural do que espiritual, mas entendi o que você... Sim, natural. Porque, por exemplo, um rei se converte, o que ele vai fazer? Ele vai, né, dependendo de como o rei é, ele vai ditar os passos da nação em prol dos seus valores. Isso acontece para o bem ou para o mal. Né? No caso do centurião, que Jesus disse que foi a maior fé que ele havia visto em Israel, né, ele havia recebido um testemunho por parte de um servo dele. Cristo, quer dizer, havia recebido um testemunho por parte do servo desse Senhor. E dito, olha, ele é uma pessoa muito boa, temente a Deus e que dá esmolas, sabe? Ele é um homem bom. Então, ou seja, esse que amava Jeová, a sua influência havia alcançado os seus servos. E eles haviam dito, olha, ele realmente teme o Deus que ele ama, que ele serve. Então, sem dúvida, quando o chefe da família se converte, você vai ter uma influência sobre tudo aquilo que está sob seu alcance, mas não necessariamente conversão sincera, né? Isso a gente não sabe. Mas sim, a influência, sem dúvida, existia. Sim, Marisa, querido. Eu tenho... Só para lembrar que são 10:06, vamos só tentar encerrar em 4 minutos, por gentileza. Sim. Em Êxodo 21 tem as leis para os escravos, né? Em Êxodo 21. Deus dita as leis super-humanas para os escravos, né? Que dá toda uma dignidade a eles, né? Ele até colocou alguns aí. Aí, pergunto, né? Por que Deus não, ao invés de ter colocado essas leis, não promoveu logo o fim da escravidão? Aí eu me respondo, né? Eu vejo assim, que ele está lidando agora com um homem caído. Sim. As leis... Ele vai, pedagogicamente, trabalhar com esse homem na medida das suas possibilidades. Deus é pedagógico para a gente, né? E aí eu vejo que Deus age pedagogicamente com o ser humano, trazendo leis justas, quando ele poderia, simplesmente, ditar essas leis super-humanas, falar em Jesus, ele coloca formas humanas do Senhor trabalhar com seu escravo. Sim. A gente só tem que perceber que há um abismo de diferença entre o que o apóstolo Paulo diz aqui e entre as leis que foram dadas por Moisés para a constituição da sociedade do povo hebreu. Era uma sociedade que estava surgindo.
Então você tem uma série de leis ali que foram abolidas, pois elas não eram atemporais. Elas nunca foram leis de valores universais. Elas foram leis específicas para aquele momento de constituição daquilo que viria a ser um povo, que estava em processo de formação. Então, para que aquela sociedade ela fosse viável, era necessário que as leis instituídas ali dissessem respeito às leis que existiam em diferentes povos. Porque era uma sociedade que não ia viver isolada no deserto das demais, ia viver em constante relação. Então, eles precisavam ser puros, eles precisavam ser santos, eles precisavam lidar com seus escravos de maneira diferente, mas não tinha como, a partir daquele momento, Deus dizer através de Moisés, vocês não vão ter escravos. Não tinha como, porque isso era inimaginável naquele período, sabe? 10, 11 séculos antes da vinda de Cristo. Não tinha como, isso era impossível. Então você tem certas leis no Antigo Testamento que são chamadas de leis civis, leis cerimoniais, sabe? E que foram leis abolidas, completamente abolidas, sabe? Ninguém mais tem que observar, sabe? E essas leis, elas são diferentes do que a gente vê no Decálogo, nos 10 mandamentos, sabe? Uma coisa é aquilo que Moisés recebeu no monte, outra coisa é aquilo que ele apresentou minuciosamente ao povo, de como o povo deveria tratar seu gado, sua ovelha, o vizinho, sabe? O chão, a parede, o teto, as construções. É muito interessante. É mais interessante ainda, porque tem muita gente que acha muito assim, difícil de digerir as leis que Moisés entregou ao povo hebreu. Mas, em geral, essas pessoas não têm a mínima ideia de como os povos ao redor viviam. Se você pega Levítico, por exemplo, que é um livro que vai falar muito sobre as leis de pureza, olha, o livro ele tem uma grande parte dele que é destinada a fazer com que o povo hebreu não reproduzisse o comportamento dos povos ao redor. E o interessante é o que Moisés diz que eles não deveriam fazer, que era o que os povos ao redor faziam. Gente, filho dormir com irmã, pai dormir com filha, são coisas absurdas que os povos faziam. Então, o livro inteiro, ele não é que ele está apresentando uma legislação, sabe, amarga, má, cruel. Não, o livro inteiro é uma tentativa de fazer com que o povo não se tornasse como os povos ao redor, que era uma coisa selvagem. Selvagem. E isso, quando a pessoa vai para o Antigo Testamento, sem a mínima noção de história, contexto cultural, social, político, a pessoa fica louca. Ela fala, Deus está mandando matar os animais. Não tinha como não matar os animais. Todos os povos na história da humanidade sacrificavam. Todos, sem exceção. Todos, os povos sumérios, acádios, caldeus, todos sacrificavam animais. Estava na mente do ser humano de que para que houvesse algum tipo de absolvição, de agrado à divindade, sangue tinha que ser derramado. Então Deus usou isso para mostrar a gravidade do pecado e a excelência do sangue de Jesus, que diferente de bodes e ovelhas, que não tinha poder para remir pecado, de Jesus teria. Então, assim, tem muitas coisas no Antigo Testamento que a gente tem que se aproximar com cuidado, sabe? Tentando buscar outras matérias, especialmente aquelas que vão nos ajudar a compreender o contexto da época, que vai fazer com que a gente enxergue com outros olhos os mandamentos do Antigo Testamento, que em grande parte acabaram, especialmente os da sociedade, do povo hebreu. Aquilo ali acabou. Não significa que você não possa extrair um princípio bom de uma coisa ou outra. O apóstolo Paulo extraiu. Quando ele se dirige à igreja de Corinto, ele diz o seguinte, quando ele fala sobre a forma rigorosa que alguns estavam tratando os apóstolos. Ele fala, olha, está escrito na lei, não amordace a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. O apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento. Estava contido na lei que o povo hebreu não deveria amordaçar o boi enquanto ele pisava o trigo. Isso era uma maldade com o boi. O apóstolo Paulo extrai um princípio dessa declaração e apresenta à igreja. E diz, está escrito, não amordace a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele pergunta. Ou seja, nessa lei que deveria ser observada para o desenvolvimento da sociedade do povo hebreu, se encontrava um princípio que poderia ser extraído e aplicado à igreja de Corinto. Vocês estão tratando mal, sabe, a sua liderança. E a sua liderança, metaforicamente, é como um boi que está pisando trigo. Trabalho duro. Estou arriscando minha vida.
sabe? Colocando assim a minha vida à mercê da autoridade romana, levando chibatada, sendo preso, passando fome, frio, sabe? Não amordaça a boca do boi quando ele pisa o trigo. Então tem princípios que você pode extrair. Contudo, a maior parte das leis civis foram abolidas, sabe? Coisas em relação a escravos, jubileus, tudo acabou, gente. Isso tudo era coisa da época, sabe? Então, eu ia falar alguma coisa, mas eu me esqueci. Mas a gente tem que encerrar também. Percebam que o tema é delicado. É impossível tratar de obediência a servos e senhores sem você ter que responder muitas perguntas e você mesmo levantar objeções ao que você está ensinando. Porque se eu não trabalhar com esse texto em cima de objeções, sabe, falta esclarecimento para muitos que não entendem por que tem essas orientações na Bíblia. Por quê, Pedro? Por que simplesmente não acabou com a escravidão? Simplesmente porque não era possível, não era assim que a coisa funcionava. Não tinha como você ter na lei, não vai ter mais escravo, acabou. Eles não teriam como lidar, eles não teriam como viver assim. Porque era assim que a humanidade vivia, sabe? Contudo, mesmo nessa lei que parecia ser dura, você poderia observar a luz, caso você comparasse essa lei com os povos ao redor. Sabe? Aquele preceito olho por olho, dente por dente, para muitas pessoas é uma exemplificação da crueldade das leis de Moisés. Muita gente entende que esse verso, sabe, de olho por olho, dente por dente, é simplesmente a legislação do povo hebreu validando a vingança. Não é isso, sabe? Por que pensam assim? Porque as pessoas não entendem o que acontecia ao redor. Essa lei, ela não veio prescrever ou validar a vingança. Ela veio impedir o troco fora de medida. Porque o que acontecia entre os povos ao redor, é que se alguém te machucasse, a pessoa te matava. Sabe? Tem um texto que se encontra em Gênesis que exemplifica muito bem isso. Ó. Capítulo 5, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Que mostra como funcionava a cabeça das pessoas na época. Olha só. Gênesis 4, perdão, verso 23. E Lameque disse às suas esposas, preste atenção nisso. Alda e Zilá, disse Lameque, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escuta o que passa a dizer. Isso é Gênesis, capítulo 5, no início da Bíblia. Matei um homem porque me feriu. Matei um homem porque me feriu. E um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Acabou. É a única coisa que você tem a dizer sobre Lameque. Por que isso é importante? Porque esse era o padrão, sabe, da vida humana nesse tempo. Matei um homem porque me feriu. Matei um homem porque me machucou. Aí Moisés veio e disse, olho por olho, dente por dente. Acabou. Você não vai executar alguém que bateu, sabe, te feriu. Você não vai. Agora a coisa vai ser nivelada. Porque era a única forma de você impedir o mal. Era a única forma de você... O divórcio, a carta de divórcio foi a mesma coisa. A carta de divórcio, ela foi dada por Deus através de Moisés para que os homens parassem de fazer o que eles faziam com as mulheres. A mulher envelhecia, o cara cansava dela e trocava ela por uma mulher mais nova. Acabou a vida da esposa. Por que, Pedro, acabou a vida? Porque não existia a vida da esposa fora de uma família. Ela não tinha sustento, ela não tinha nada. Sabe, e às vezes o sem vergonha rechaçava sua mulher, mentindo, falando que ela adulterou e ela não tinha adulterado. O que acontecia? Ela era morta. Então o que Moisés fala? Acabou essa barbaridade. Quem for se separar vai apresentar carta de divórcio. Vai ter que ter os motivos da separação. Se não forem justos, não vai ter separação. Gente, isso não é impedir o mal? Tá refreado, né? Isso é você refrear o mal. E essa é a natureza das leis de Êxodo e Levítico e Deuteronômio. Essa é a natureza das leis para o povo hebreu. Agora, se vem alguém sem a compreensão do contexto, a pessoa fica louca. A pessoa vira uma inimiga da Bíblia. Fala, isso aqui é um mar de iniquidade, a Bíblia, sabe, é a mãe de toda a maldade, das heresias, gente. Todas essas crueldades existiam muito antes de Deus chamar Abraão. Muito antes. Até hoje. O outro lá foi pego agora, trancou a ex-namorada em casa, amordaçou, vocês não viram? É melhor nem descrever. A mulher foi encontrada toda presa dentro do quarto, 5 dias. O cara, insatisfeito com o término, prendeu a mulher dentro do quarto. Enfim, o ser humano é o mesmo. Essa que é a questão. O ser humano é o mesmo. E nessa época as leis foram instituídas para preservar, para refrear o mal. Porque a maldade era extrema. Assim como a gente leu o que Lameque fez, esse era o padrão. E essas leis para o povo hebreu veio para refrear a possibilidade do povo hebreu se comportar como os povos ao redor. Esse que é o ponto. Ele deveria ser santo.
ele deveria ser um povo santo, separado dos demais. Esse era o objetivo da lei, né? Perceba que eu desviei do tema e tratei de outra coisa, mas é porque está tudo interligado e é importante a gente saber, né? Gente querida, vocês me perdoem, mas eu tenho 10 minutos para preparar a câmera para a transmissão do culto. A aula foi de 1h20 hoje, perdão por ter me estendido, mas eu não terminei o tema. Domingo que vem a gente continua com o tema de servos e senhores, e se vocês tiverem dúvida, eu peço que vocês anotem. Tragam tudo anotado, pergunta, qualquer coisa, que no domingo que vem a gente vai ver de novo antes de entrar no belíssimo tema da armadura de Deus, tá bom? Então fica aqui um abraço forte para vocês. Espero que eu tenha conseguido conduzir esse tema delicado com graça e que vocês tenham percebido a beleza do Evangelho em meio a temas tão difíceis, tá bom? Em meio a temas tão difíceis. Então que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe o nosso culto, tá Amém. bom? Bom domingo para todo mundo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom dia, bom domingo.